Prezados espectadores aí do universo do podcast Condomínio Dia, sejam muito bem-vindos à nossa edição de hoje com um tema muito especial. Vamos falar das manutenções elétricas preventivas, principalmente nos condomínios, e também do impacto dos carregadores elétricos dentro desse universo. E estou aqui com dois profissionais que são referência no segmento de eletricidade para condomínios. Um é o Vinícius, da Espiral Engenharia, e estou aqui também com o Henrique, que está com uma tecnologia, uma inovação da Movolt. A gente vai falar aí com ele sobre os carregadores de carros elétricos. Bom, sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aí cedendo esse tempinho para bater um papo com a gente hoje. Queria, Vinícius, que você contasse um pouquinho, apresentasse um pouquinho da tua empresa, de você, né, um pouquinho da tua história, da tua empresa também, para você contar e as pessoas se familiarizarem um pouco mais com a Espiral Engenharia. E aí, pessoal, tudo bem? Como o Thiago bem falou, meu nome é Vinícius Satarrico, eu sou engenheiro eletricista, trabalho atualmente com a Espiral Engenharia Elétrica, nossa empresa, a gente montou. E falando um pouquinho da minha história, né? Eu me formei, trabalhei durante muito tempo na indústria automotiva, indústria de alimento, indústria eólica, e saí da indústria e decidi empreender montando a Espiral Engenharia Elétrica, né? E aí, na montagem dessa empresa, o nosso foco principal hoje são condomínios. Eu moro num condomínio e a gente enxergou essa oportunidade de trabalhar com os condomínios, dar esse suporte para o síndico, que eu vejo a dor de cabeça que o síndico sente, né? Trabalho muito próximo do síndico do meu condomínio, e aí a gente vê essa necessidade. E como meu know-how é na parte de elétrica, né? Eu sou engenheiro eletricista, a gente criou a Espiral com o intuito de corrigir, né, e melhorar e prevenir os condomínios com esses problemas de panes elétricos, de incêndio que a gente vem vendo constantemente e das defasagens que acabam acontecendo com o tempo, que é notório, a gente vê muito o condomínio acaba sendo defasado com equipamentos de segurança, enfim. A própria fiação mesmo, com o tempo antiga. Fiação, disjuntor, enfim, os equipamentos de proteção que vão surgindo com o tempo. E o condomínio, às vezes, não tem esse acompanhamento. Não modernizou, né? Exatamente. Isso acontece com N+, né? A gente vê com o elevador, a gente vê com várias outras coisas que tem dentro do condomínio também. Com certeza. E acaba acontecendo isso. Muito bom. E os principais motivos para realizar essas manutenções preventivas, quais seriam? Cara, então, um dos motivos que eu te falei, né? Essa questão da passagem do tempo e as coisas não ir se modernizando. Então, é importante que tenha esse acompanhamento para a gente poder estar atualizando o condomínio, estar atualizando as instalações e prevenindo também que não o interfere as coisas que vem acontecendo, o mau uso, muitas das vezes, ou o próprio tempo mesmo de uso dos equipamentos acaba se danificando e se perdem. Porque os equipamentos mesmo eles têm tempo de vida, exatamente, né? Então chega um determinado momento que é preciso trocar. Vou te dar um exemplo simples. Pelo uso. Exatamente, desculpa te interromper. Mas um exemplo simples que às vezes a gente não só descobre que está com problema quando precisa. Uma luminária de emergência. A gente tem uma luminária de emergência em vários lugares. E quando acaba a energia, a luminária não funcionou. Que engraçado, né? Por quê? Não teve uma manutenção. Não teve uma preventiva de ver se ela está funcionando, se ela está adequada. Enfim, é um exemplo simples, né? Muito bacana. Obrigado, Henrique. Conta pra gente um pouquinho também sobre você, sobre a empresa, sobre a Movolt, com a proposta de vocês. E na sequência eu vou te fazer uma perguntinha. Bom, pessoal, eu sou engenheiro de controle e automação, né? Cofundador e CEO da Movolt. A gente está locado no hub da Unifor, né? A gente está desenvolvendo a nossa solução lá. Em breve, um lançamento aí. Bem legal. Né? E a Movolt, ela veio para auxiliar na parte de gestão, né, dos carregadores elétricos, tanto para os usuários dos carros, né, um aplicativo onde ele tem todos os dados lá, quanto ele recarregou, quanta energia ele usou. Se for uma vaga de condomínio compartilhada, ele vai poder pagar a conta dele em separado. Né? Então, e também na parte para comércios, indústrias, né, a gente consegue trabalhar junto no ecossistema toda essa parte de localização de equipamentos para recarga, né? A gente consegue fazer um controle de frotas, por exemplo. Que bacana. Então, basicamente, a Movolt é um software, uma empresa de tecnologia, né, que nesse formato,
e ele vai auxiliar na gestão do uso desses equipamentos, tanto mostrando a quantidade de carga que foram feitas, né, fazendo a divisão de cobrança e auxiliando aí as infraestruturas, principalmente as comerciais, que pode se interessar sobremaneira por ter carregadores de carros elétricos em locação, né, para que outros possam utilizar também. E aí, muito interessante essa solução de vocês. Vamos já conversar um pouco mais. E eu queria que você nos ajudasse também, já respondendo a pergunta, de como é que a presença dos carregadores elétricos reforça a necessidade de manutenções elétricas preventivas, enfim, né, dessa estrutura do próprio condomínio e de outras estruturas, né, que são interessantes aí para colaborar com vocês. Sim. Quando a gente fala de um carregador de veículo elétrico, a gente está adicionando uma carga, né, dentro de um condomínio, um comércio, algo do tipo. Sim. Onde aquele espaço, né, que está lá, ele não foi planejado para isso muitas vezes. Provavelmente, né, porque é novidade, carregador de carro elétrico, né? Exato. Então você tem que fazer um estudo, né, das cargas que tem naquele local, se tem espaço, se você tem que readequar a parte elétrica do prédio para poder receber esse tipo de carga. A gente está falando de um equipamento, né, que ele, de início, né, os mais básicos, eles trabalham com coisa de 20 amperes. Então não é qualquer tomada que você pode colocar. Chega em torno de 7.000, 5.000 a 7.000 watts. Os básicos, assim, de você colocar na parede ou num totem, monofásico, eles partem de 7,4 kW. Então você está falando aí de um quadro de proteção específico, que tem uma norma específica para ser instalado. Ele tem que ser um circuito único, né? Não pode pegar um circuito de lâmpadas ou de tomadas e colocar ele junto. Sim. Ele tem que ser separado. E a gente está falando de um disjuntor de 32 amperes. E muitas vezes é um disjuntor que segura uma casa. Então, assim, é muito importante esse trabalho da engenharia para a gente conseguir entender como aquele local funciona, né? Em que momento ele consome mais energia, em que momento é melhor para recarregar, né? Para a gente conseguir colocar um equipamento com segurança. Sim. E se a estrutura do condomínio estiver em dia, com as manutenções, muito provavelmente vão acontecer imprevistos, situações adversas e que não seria interessante que a gestão e ninguém no condomínio gostaria de ter. Muito bacana. A gente vai conversar ainda mais a respeito. Queria voltar para o Vinícius, já perguntar para ele também, quando a gente está falando, aproveitando que a gente está falando aqui da importância das manutenções, vamos falar um pouquinho também de riscos. E aí eu queria ver contigo, Vinícius, quais são os principais perigos mais frequentes, né, relacionados às falhas nas instalações elétricas de um condomínio. Certo. Tudo está atrelado a consumo, né, a carga consumida ali, certo? Que é o que você vai, a grosso modo, pendurar na rede elétrica que você tem na sua casa, na sua residência, no condomínio em si. Hoje, os exemplos mais frequentes que a gente acaba tendo são os ar-condicionados. Por quê? Porque, assim como o carro elétrico agora, no passado ele virou novidade. Muitos condomínios que a gente trabalha não tem estrutura adequada para ar-condicionado e é colocado ar-condicionado. Em tudo que é lugar. Colocados. Às vezes até em banheiro. Exatamente. E aí o que acontece? Com isso, vai aumentando a demanda daquele imóvel, que ele foi projetado para uma demanda inferior, e aumenta a demanda de carga dele, começa a ter queda de energia nesse condomínio. Isso é a melhor parte, né? Quando não começa a aquecer a fiação e gera curto, gera incêndio, gera alguma coisa pior, mais grave, ou também pode gerar o derretimento do cabo e gerar fuga de energia para alguma outra instalação, algum outro imóvel que esteja próximo. E como aconteceu em condomínios que a gente já efetua, né, nosso trabalho de contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e chamado de emergência, a gente recebeu um chamado de emergência que tinha um poste que estava tendo fuga de energia numa área PET.
E aí o cachorro ia lá e tomava choque. Então, ou seja, às vezes é algo simples que a gente não faz, deixa de fazer e as coisas vão acontecendo. E a energia, ela é algo que trabalha no silêncio. A energia elétrica, ela trabalha no silêncio. Então, se a gente não tem um cuidado preventivo, uma hora ou outra ela vai gerar algum problema. Talvez demore, talvez não demore, mas por isso que existem normas, né? Como bem o Henrique falou, existem normas que nos amparam com relação a isso, para quê? Não nos amparam, né? Mas elas nos direcionam como trabalhar, e seguindo o direcionamento dessas normas, a gente acaba consecutivamente oferecendo a segurança. Fantástico. As pessoas que utilizam, as pessoas que estão próximas, ao pet, que às vezes o pobre não tem nada a ver com isso, e a crianças que estão brincando, às vezes, no local. Entendi. Isso é muito importante, essa questão realmente da segurança. Esses riscos são reais, né? Somente a questão de incêndio que você falou, muito comum a gente, cada período de 2 meses, ter uma grande notícia e tiver uma fumaça preta no céu e é num condomínio, mas importante saber. E aí, até aproveitando também, Henrique, já te envolvendo nessa questão, eu queria saber se existe algum risco específico relacionado à instalação de carros elétricos aí no condomínio que a gente também tem que ficar alerta. Bom, vamos lá. De novo, norma. Existe uma norma específica, né, da BNT, a 17019, que ela diz qual tipo de proteção que tem que ser utilizada, né? A Enel, né, ela diz também, no caso aqui a gente é a Enel, né? Mas em outros lugares, outras concessionárias. Certo. Você não pode puxar a derivação de qualquer lugar, né? Normalmente tem que ser do centro de medição. Ela tem que ser direta, né? Você sai do disjuntor um circuito, para a grosso modo, por aí entender. Sai do disjuntor os fios que vai direto ao ponto de carga, e ali tem um quadrozinho menor, um disjuntor com os DR de proteção, os equipamentos de proteção, para o ponto de uso. É o que ele está comentando com relação à norma. Então, se o carregador for instalado de forma que não segue essa norma, ele corre um sério risco de incêndio, de queimar o próprio equipamento, não só o equipamento, mas o próprio carro. Porque o carro ele tem um gerenciador da bateria, onde ele transforma no caso do carregador AC, né, de corrente alternada, ele transforma o que vem em corrente alternada para corrente contínua para receber, para a bateria receber. E se não for bem aterrado, se não tiver os circuitos de proteção, se não tiver dentro da norma, vai queimar. Vai dar problema. E você está falando aí de um carro, custa aí a partir de 120, 150 mil. Fora o risco que tem para os outros que estão dentro do condomínio. Imagina. E olha, isso, né? Só acrescentando o carro comentou sobre as normas. O que a gente falou, né? A norma ela dá a direção para que tenha uma segurança com aquilo que a gente está usando. A partir do momento que a gente falha com esses itens de segurança e o segmento da norma, a gente pode perder até a questão do seguro. Ele falou, o carro custa no mínimo aí próximo a 150 mil para frente. E aí você vai lá, tem um problema, o carro queima, dá uma pane no carregador, enfim. E aí você vai acionar o seguro vai lá, a instalação. Foi mal feita? Putz, então não vou cobrir. Uma RT, um projeto, algo que foi seguido passo a passo, uma norma seguida. O cara perdeu tudo. É interessante que tenha um RT, um projeto para ser colocado isso, porque a gente está falando não só de perdas financeiras. Até para garantir os direitos também nesse sentido, né? Exatamente, o pior ainda é perder de vidas, né? Principalmente, aí seria o pior caso. Não, eu entendo perfeitamente. Eu acho providencial. E a gente já estamos nesse assunto falando dos riscos, infraestrutura e capacidade elétrica, né? Como é que, Vinícius, né, trazendo para você, como é que os condomínios podem se preparar para suportar uma carga adicional de energia necessária para o carregamento de carros elétricos? Como a gente conversou anteriormente,
os condomínios, pelo menos aí dos condomínios que tem 3 anos para cima, é muito difícil você achar qualquer um condomínio desse que tenha pensado, acho que eu estou até sendo generoso, mas algum condomínio que tenha sido pensado já para uma carga maior. Primeiro porque a empresa que constrói o condomínio, ela está pensando em redução de custo. Sim. E o carro elétrico é um adicional que veio há pouco tempo. Então seria um custo maior que às vezes o cliente final não quer pagar para receber o apartamento daquele investimento. Mas então os condomínios em si, eles não são projetados na sua concepção para receber um equipamento de uma carga tão grande, que a gente está falando, cara. Às vezes a pessoa não tem dimensão, mas um carro elétrico ligado na tomada, ele é um chuveiro de potência alta, aquele chuveiro que sai aquela fumacinha branca quando abre a porta do banheiro. Sim. Ligado por 5, 6, 7 horas, 12 horas. A gente Dá liga pra um fazer chuveiro uma desse noção. em casa, estourando, assim, quando você quer tomar um banho para relaxar. Quem tem chuveiro, E olha muitas lá, pessoas né? têm aqui, né? O cara liga e toma um banho de meia hora. E isso já E puxa a muita conta já energia. vai pra Exatamente. cima. E aí, às vezes a pessoa tem aquele problema de queimar o fio se não tiver um bom dimensionamento. Então, falando sobre o carro especificamente, é uma carga muito alta que muitas pessoas do condomínio vão querer ter também. Hoje talvez não, mas daqui a 2, 3, 4, com a facilidade e a redução de taxas, vai começar a chegar em todos, né? Essa questão de ter o carro, assim como o ar-condicionado, como a gente falou. Então, o que o condomínio vai ter que fazer? Como o Henrique bem comentou aqui, existe uma coisa chamada estudo de capacidade de carga. Então, o engenheiro responsável ele vai fazer o estudo de carga instalada do condomínio. A partir desse estudo de carga instalada, ele vai avaliar se há a possibilidade de ter mais algum equipamento somando naquela carga de consumo do condomínio. Ou seja, se a capacidade instalada ela suporta mais algum acréscimo, né? Se ela suportar mais algum acréscimo, aí a partir disso ele entrega quanto que ela suportaria, ou seja, quantas tomadas que poderiam ser instaladas. Mas de modo geral, a maioria dos condomínios não tem capacidade, porque o que ele tem às vezes é para 1, 2, 3 carregadores. Isso não suporta para um condomínio que, basicamente, o menor condomínio que a gente acaba achando em Fortaleza é de 20 apartamentos. Com certeza. E a tendência no 20 futuro é pontos. cada um ter o seu carregador de carro elétrico. Então, o primeiro passo é o estudo de carga e viabilidade. E, na sequência, ele é feito um projeto para aumento de carga. E conceptualmente, ao pedido de aumento de demanda com a concessionária. Sim. No nosso caso, a Enel. Tem que solicitar um aumento de demanda para a Enel. E aí, feito esses trâmites, passou por esses projetos, a gente entra na parte de implementação, de infraestrutura, de obra, enfim. Entendi. E Henrique, aproveitando, quais são os desafios técnicos mais comuns aí na implementação das estações de carregamento de carro elétrico no condomínio? Exatamente a elétrica defasada. Né? Você faz um estudo, Prédio muito antigo, por exemplo. prédios muito antigos, a fiação já não suporta, mas às vezes até o que já tem, né? Até o que já tem. Muitas vezes até um liquidificador Você que o tem- cara vem dentro de casa e desliga os três disjuntor. A gente estava falando do ar-condicionado, mas hoje em dia também tem airfry, né? Consome pouco, mas é um consumo alto para uma tomada simples, né? Sim, entendi. Então, quando você faz esse tipo de estudo, ele é feito basicamente o dia inteiro. Sim. Porque vamos lá, o prédio muitas vezes de manhã ele tem uma carga baixa, Sim. porque as pessoas saíram, foram trabalhar, tem pouca gente. Aí quando chega 6h30, 7 horas da noite, Todo mundo voltando. todo mundo voltando, ligar ar-condicionado, isso, daquilo. Aí você não tem um espaço ali para a pessoa chegar do trabalho e carregar. E ligar no carro elétrico. E você está falando de às vezes 20 apartamentos, você está falando de 20 tomadas. Sim. 20 carregadores. Sim. Então, assim, tem que ser, né, bem pensado, bem feito um projeto com profissionais, né, que conheçam bem, porque
não é uma coisa simples. Então, o maior desafio é o dimensionamento real necessário, que é importante para aquele economia calculado. Muitas vezes você vai ter que mudar a elétrica do condomínio para receber. Entendi. E aí, falando dessas normas, né? Você falou tanto das normas da BNT, quais aí as normas de segurança elétrica os condomínios devem seguir? Quer dizer, tem normas, né, para garantir essa segurança aí para os moradores? Existem as normas. É como a gente estava conversando no make-off, né, Thiago? O morador, o síndico em si, ele não é obrigado a saber de normas. Não, pois é. Mas ele é obrigado bom saber que existe. Que existem as normas e que ele deve contratar profissionais capacitados. Que aí sim eles precisam saber no detalhe sobre as normas. A norma mãe, né, da parte elétrica, né, falando em elétrica em si, é a NBR 5410. Ela é a mãe das normas de parte elétrica no Brasil. Ela veio a partir, lógico, das normas europeias, enfim, algumas normas de fora, mas no nosso território ela é a mãe das normas das demais. E tratando de carros elétricos específicos, o Henrique até comentou, existe a 17019, que é uma mais recente, né, ela acho que é de 2022, alguma coisa do tipo assim, que são as 14 páginas que tratam exatamente sobre esse conteúdo do carro elétrico específico, certo? Então, o profissional que ele for contratado, seja para executar a manutenção preventiva no condomínio, ou seja, uma instalação nova como a de um carro elétrico, ele tem que seguir, como a gente falou, seguir no detalhe o que a norma especifica, ou o que ela orienta. E, por vezes a norma ela não obriga, mas ela orienta, e por vezes ela diz que aquilo lá é a regra, que tem que seguir daquela forma. Então, uma vez que a gente segue, né, aliás, a norma, consecutivamente ela vem atrelada à segurança. Porque a norma ela vem para esse tipo de prevenção. Já para esse propósito, né? Para garantir a segurança tanto da instalação como do uso. Da instalação, dos equipamentos e principalmente, né, do usuário final. Certo? E aí, quando a gente tem o segmento da norma, a gente fecha esse ciclo de proteção e todo mundo ganha, né? Então, por isso que é importante a gente ter a empresa capacitada, tanto que vai executar a preventiva, porque é para manter aquilo funcionando, como a empresa que vai executar um projeto, certo? Ela vai seguir as normas para que seja implementado conforme. E aí todo mundo fica mais seguro, feliz da vida, com o negócio funcionando, sem dor de cabeça. Muito bom. E, voltando a falar dos carregadores ainda, a regulamentação específica que os condomínios devem seguir para instalar os carregadores de carro elétrico, qual seria? Regulamentação específica em si ainda não tem. Não tem, né? Não tem. Está sendo criado, está sendo estudada, né? O Corpo de Bombeiros de São Paulo emitiu algumas coisas que deram o que falar, né? Mas sempre especificamente para carregadores elétricos ainda não tem. O que tem são direcionamentos. Por exemplo, a Enel tem uma especificação técnica, né, que ela diz, por exemplo, em vagas privadas, né, da onde que vem a derivação, se é ligado um relógio novo ou se é utilizado o que já existe, né, tem direcionamento para as vagas semipúblicas e as públicas também. Sim. Mas uma regulamentação, uma lei, algo do tipo, ainda não tem. É como se fosse algo novo, né, que está tomando uma proporção grande e as pessoas estão... o pessoal do legislativo, eles estão correndo atrás ainda para acompanhar. E atualizar e deixar as coisas no modo que a gente na sociedade vai poder usar com mais tranquilidade, seguindo os parâmetros aí que muita coisa vai mudar muita coisa também quando vier os carros voadores, e aí vai ser uma loucura. Vai ter muita coisa que total. Aí já entra a ANAC. Aí vai vir a ANAC, já é outras normas mais contundentes ainda. E ainda mais carregadores, né?
muitos Pois desses carros com são certeza, elétricos. com certeza. E aí mais carregadores. E até, dentro dessa questão da manutenção preventiva, a importância dela, que a gente, né, ô Vinícius, o que a gente deve ser incluso, né, o que a gente deve incluir no plano de manutenção preventiva para essa parte elétrica do condomínio? O que você acredita que são os pontos chaves que o síndico, quando estiver olhando a esse plano, ele diz, não, daqui eu tenho que ter. Falando em preventiva, certo? Em geral, os equipamentos que a gente utiliza, né, hoje no circuito são equipamentos que realmente suportam, desde que sejam usados adequadamente. Certo. Então, basicamente, o que vai ser visto na preventiva, ele vai olhar todo o conjunto do circuito. Desde ali do medidor de energia da Enel, que fica ali no centro de medição do condomínio, né, onde fica um monte de medidores ali, vamos chamar de relógio, né, que antigamente realmente parecia um relógio, né? Aí chama comumente de relógio de energia, mas é os medidores, chamados centro de medição, desde o centro de medição até o uso final, que às vezes é uma tomada simples, às vezes é um ponto de luz, às vezes é um sensor de presença, enfim, uma luminária de emergência que a gente falou, e vai conferir todos esses pontos. Por quê? Às vezes é uma tomada que às vezes alguém ali usou, quebrou no salão de festa. Sim. Às vezes é uma luminária de emergência que na hora da emergência ela não funciona, porque ninguém foi ali testar ela. Porque ninguém costuma passar por isso. Verdade, ninguém está esperando que... Exato. Às vezes é como a lanterna que tu tem em casa. Tem incêndio, né? Exatamente. Então, desde esses pontos, como também o quadro, né, de distribuição, ou o quadro de força, ou CPG, que é o Centro de Proteção Geral do Condomínio, verificar cada um desses itens, porque às vezes é simples, muitas das vezes a gente vai lá fazer a manutenção, a gente abre o quadro de distribuição de carga, ou às vezes o CPG, onde que é a distribuição, é o centro de proteção, né, do condomínio, onde distribui energia para os centros de medição. Você abre ali um quadro daquele dali, tem lá uma lagartixa presa lá no meio da fiação, às vezes torrada lá, que às vezes desarma um disjuntor ou alguma coisa do tipo, e ninguém tem o costume de ver aquilo dali. Entendi. E aí, às vezes, aquilo ali vai gerando alguns problemas. Por quê? Porque às vezes não está bem vedado, porque não está bem cuidado. Às vezes pode também passar até roedores, alguns outros bichos desse aí que podem também danificar o circuito, roer fio, alguma coisa do tipo. Então a gente faz a verificação dos quadros, faz a limpeza dos quadros. Por quê? Porque às vezes a poeira, aquele acúmulo, aqueles resíduos que tem ali, a gente começa a ver vestígios de insetos, de roedores passando por aí, a gente consegue avisar. Ei, síndico, ó, aqui você também tem que inserir isso aqui no plano de limpeza, né? Manutenção, isso aí. De limpeza, eu não digo, porque isso faz parte da manutenção, porque é algo perigoso, mas da dedetização... Por causa dos insetos. Exatamente. Às vezes o pessoal pensa em dedetizar nas áreas comuns onde as pessoas circulam, mas tem umas áreas desses pontos que ninguém mexe, mas é ali onde o bicho vai morar, entendeu? Entendi. E com isso acaba gerando outros problemas. Então, a gente pegando cada um desses pontozinhos, a gente consegue fazer um mapa geral e entregar periodicamente para o síndico o que precisa ser feito com antecedência. Tá, vamos lá. Existe, óbvio, todo equipamento elétrico ele precisa de manutenção preventiva de preferência, às vezes preditiva. No caso de alguns carregadores, como ele já vem com os medidores de energia, alguns disparos, algumas coisas que acontecem no circuito, você consegue ver, né, que tem alguma coisa errada e você vai ali e tenta consertar, ou no caso trocar, ver se é do próprio equipamento ou se é da instalação, né? Entendi. É bom que seja periódico, como a da manutenção elétrica, de preferência em conjunto. E aí, nesse caso, né, tratando-se de um condomínio, essa tomada, né, do carro elétrico, onde ele é ligado, ele começa a fazer parte do circuito. Sim. Então ele é mais um ponto a ser verificado. Passou a fazer parte, né? Instalou, aí tem que estar na rotina de manutenção, com certeza.
E aí, quais os custos que são envolvidos? Né? A gente falando aqui um pouco dessas despesas, o pessoal deve estar ligado nisso. Quais os custos envolvidos na manutenção preventiva de sistemas elétricos em condomínio? Certo. Cara, quando a gente fala da parte preventiva, você começa a economizar ao invés de ter muito custo. Porque quando você tem um problema, esse problema ele acaba agravando e danificando mais equipamentos do que só, às vezes, um disjuntor, um DR, um DPS que teve um problema ali. Entendi. Então, essa é uma coisa muito variável. Isso tratando-se só da manutenção. Então, por isso que é importante a gente fazer essa manutenção periódica, porque esse custo acaba sendo diluído. Certo? Voltando para aquele exemplo básico lá da luminária de emergência, sim. Imagina quando você vai ter uma inspeção predial, aí na inspeção predial, o responsável que está fazendo essa inspeção lá, ele vai verificar se as luminárias estão funcionando. Sim. Né? Aí quando ele faz essa verificação, ele dá uma pancada no síndico, aí tu tem 1000 luminárias de emergência e tem que trocar 900. Já é bem o susto. Aí o cara toma uma pancada. Se ele tem uma preventiva periódica, opa, síndico, esse mês queimou uma, ele troca uma. Mês que vem, queimou duas aqui, ele troca mais uma. Isso vai diluindo ao longo do tempo. Com certeza. No final das contas, ele vai ver, ele trocou todas as luminárias e não sentiu. E não atrapalhou a rotina. Não atrapalhou a rotina, não teve um pico de custo no condomínio. Então, quando a gente fala em custo, a gente pode variar essa questão. Mas isso muito se envolve na questão da emergência. A emergência, pessoal, ela sempre é mais cara. O remediar o problema. Depois que deu o problema, aí vamos resolver. Aí, ao invés de, como você disse, trocar só um disjuntor, você vai ter que trocar o disjuntor, o fio, o quadro que às vezes pegou fogo, queimou. Com certeza vai ser muito mais caro. E nos carregadores de carros elétricos, como é que ficam os custos de eletricidade aí para um carregamento de carro elétrico que podem ser gerenciados e cobrados dos moradores? Como é que fica essa questão aí? Bom, no nosso sistema, a gente consegue colocar dentro de condomínios, onde o próprio condomínio pode gerenciar essa parte de quem carregou, que horas carregou, quanto que ele consumiu, né, e fazer a cobrança individual daquela energia que ele utilizou. Isso é muito conveniente, né? Você poder cobrar. Né? Imagina que o síndico dele tivesse que pegar o teu consumo, codificar aquilo ali em valor de real, passar para você no boleto, para você pagar na tua taxa de Exato, a gente já faz isso, né? Você só pega o valor da energia que está lá na conta, né? Coloca em quilowatts e a pessoa faz a cobrança de cartão de crédito, boleto, né? Como ela preferir, né? E também no caso dela, a pessoa, né? No caso de um condomínio aceitar esse tipo de instalação, a pessoa instalar na vaga dela, né, e querer essa gestão, ele também consegue. Entendi. A gente consegue diferenciar isso, a gente só fala pro síndico, esse cara aqui consumiu tanto, ele vai ter que te pagar tanto. Tá. E a gente consegue fazer essa gestão, né, aí de forma independente. Isso é muito importante, porque, afinal de contas, a gente está aí preocupado não só em modernizar, mas o quanto que essa modernização vai custar e, sobretudo, como é que eu vou poder manter ela. Então, a ideia de você poder reduzir custos, à medida que você vai fazendo a manutenção frequente ali no condomínio, você, na verdade, está quebrando um mito, um paradigma muito grande das pessoas que ficam evitando chamar os profissionais para poder fazer manutenções, mas no dia que resolve, porque está com o equipamento lá já nas últimas, aí o custo vai estar lá em cima, em função dos próprios dificuldades que aquele equipamento vem passando, e uma hora que ele não aguenta mais. E tem algumas coisas também que o próprio síndico ele consegue fazer, por exemplo, alguns condomínios ele consegue entrar com o Mercado Livre de energia. Nós somos parceiros de uma comercializadora de energia, que você tem até 30% de desconto na isso compra. É fantástico, né? Principalmente para os condomínios que não têm espaço suficiente para comprar equipamento, instalar e montar a sua própria usina, poder comprar só a energia. Então, hoje já não tem mais desculpa para condomínio nenhum não está comprando energia, não está pagando menos por energia, porque
Exato. desconhece a energia renovável, o solar e as soluções que já estão disponíveis. Tem solução para tudo. Para tudo, né? Então, isso é uma questão muito, muito importante e interessante. Agora, um outro ponto muito importante, né, com todos esses benefícios, esses cuidados e as normas que o síndico tem que estar ali antenado, mas se ele não tiver uma preparação, um treinamento, uma educação e, sobretudo, a consciência, né, da importância de tudo isso, é mesmo que nada. Então, já aproveitando, queria que você ajudasse somente o síndico a entender, Vinícius, como é que os síndicos podem educar os moradores sobre a importância da manutenção elétrica? Quais são as dicas, os toques que o síndico tem que dar para os moradores para poder o pessoal acordar e dizer, não, realmente não pode deixar? Tiago, a gente, exatamente do que a gente estava falando sobre a diluição do problema, certo? Que às vezes não é nem do problema, é da ignição, certo? Eu vou dar um exemplo que acaba acontecendo, que a gente estava falando aqui do centro de medição. O centro de medição, né, onde fica aqueles relógios medidores, onde a gente recebe a energia da ENE. Muitos condomínios hoje estão defasados. É aquela caixa antiga, de ferro, tá enferrujada, tem madeira por dentro, cheio de cupim, tudo caído. Os padrões da ENE atuais. Né? Fora dos padrões atuais da ENE. Isso, consecutivamente, numa inspeção predial, ele já é detectado, já é apontado e não passa com o corpo de bombeiro. Certo? Então, acaba que, para ter a certificação do corpo de bombeiro e o condomínio não ser acometido de multas, ele acaba tendo que recorrer a fazer aquilo de uma forma mais urgente, mais imediata e sem muito olhar para trás. O que pode ser até mais caro de última hora, sim, certeza vai sair bem mais caro. É mais caro. Se você comprar alguma coisa pela internet e quiser que chegue ontem, você vai ter que pagar mais caro pelo frete. Exatamente. Então, o que pode acontecer com uma preventiva, né? O síndico ele vai ser alertado. Ei, síndico, a gente está vendo aqui que no seu condomínio que o seu centro de medição ele está defasado, ele precisa de uma atualização. Você hoje tem a certificação do bombeiro, mas pode ser que daqui a 2, 3 anos que você vai fazer de novo, você não vai ter mais certificação. Então você pode ter esse período para poder você preparar o bolso, preparar os moradores, preparar o caixa do condomínio, para no X período aqui na frente a gente executar essa manutenção e fazer essa troca. Se não, a consequência é mais cara, né? A palavra chega toda muito maior. Isso acontece para N outros problemas que podem acontecer dentro do condomínio. Então, cara, o que o morador, o que a gente tem que desmistificar, certo? A pessoa, às vezes, vai lá conversar com o corretor imobiliário que está vendendo apartamento. Cara, o corretor está vendendo um sonho. Você tem um sonho de ter uma casa própria? Quem não tem? Todo mundo sai da casa dos pais com aquele sonho, quer ter uma casa própria. Quero ter meu canto. Né? Foi comigo também. Então você entra naquela ilusão de, cara, eu vou entrar no condomínio, o condomínio tem aquele conforto, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, eu não preciso sair, tem segurança, tem a piscina, tem não sei o que. Só que tu não lembra que com isso vem custos atrelados. Com certeza. E, cara, condomínio, ele tem custo. O custo do condomínio, ele não vai reduzir, ele vai aumentar. Tu não pede para aumentar a taxa de energia, tu não chega lá na ENE, vão negociar essa taxa. Sozinho. Ela aumenta todo ano, tu querendo ou não. Entendeu? Então tem coisas que realmente infelizmente vai acontecer. Para quê? Para que a gente tenha conforto. Mas elas são necessárias. Então, desmistificando essa questão do custo, né, a gente tem que ter um cuidado com o que a gente tem de patrimônio. E o condomínio, os apartamentos são um patrimônio alto. Não é um patrimônio simples, às vezes, de um consultório. Então, por isso que é importante e o síndico ele tem que, de alguma forma, saber repassar isso para os moradores, lógico, com um certo tato, né? E contando, às vezes, com a ajuda de profissionais. Eu mesmo já participei de algumas reuniões da convenção, né, com os moradores e tudo, até para tomar decisões nessa parte de elétrica e para passar também o ponto de vista, né, como um profissional da área. Exatamente. Né? Então isso acaba ajudando o pessoal a entender o motivo da necessidade. Tudo isso realmente
importante demais as pessoas ficarem antenadas em cada uma das fases da manutenção, da prevenção, da compra dos equipamentos, na hora da aquisição, tá com tudo isso daí muito bem informado, muito bem assessorado, inclusive, que é para poder tomar as melhores decisões. E aí a gente cai também na questão dos carregadores de carros elétricos, em relação a essa mesma conscientização, o que é que o morador, né, ou quais medidas que os síndios podem tomar para conscientizar os moradores nesse sentido, em relação ao uso adequado dos carregadores de carros elétricos? Bom, vamos lá. É interessante, né, que vendo essa expansão, né, dos carros elétricos, os próprios condomínios já façam as suas reuniões para conversar sobre o assunto. Esse assunto, né? E que leve profissionais que saibam explicar como funciona, como é que tem que ser feito, né, quais normas devem ser seguidas, que tipo de estações você vai colocar no seu condomínio. Elas vão ser individuais, cada um na sua vaga, vai ser separado um espaço coletivo onde as pessoas do condomínio vão poder carregar. Isso tudo tem que ser conversado, porque um condomínio que ele não tem condições de botar em todas as vagas, né, ele teria que mudar a infraestrutura elétrica dele inteira. Às vezes ele consegue colocar aí 4, 5, 6 vagas, onde os moradores eles podem lá carregar cada um no seu tempo, reservar, fazer as Várias tem que rodízios fazer. e com rotativas, né? E os moradores poderem utilizar ali. Então, realmente. Né? Acho que antes de chegarem com a legislação, é interessante que o próprio condomínio ele já esteja tendo esse tipo de conversa para saber quais tipos de adequações eles vão ter que fazer quando o morador chegar e quiser colocar um carregador. Agora, tudo isso, todo esse cuidado aí é um dos principais motivos a gente evitar os incêndios, né? Como a gente comentou ali no começo, tem muito condomínio, não só aqui em Fortaleza, mas em outras regiões, e constantemente é uma notícia no jornal, a gente ouve falar de condomínio pegando fogo. E tudo isso realmente é sério, e é importante até entender um pouco melhor quais medidas preventivas podem ser adotadas para minimizar esse risco de incêndio, né, relacionado às falhas elétricas, por exemplo. Queria que você desse uma orientação para a gente, que medidas seriam essas, para poder a gente, nos condomínios, evitar riscos aí de incêndio. Falando nesse assunto, né, a gente teve há pouco tempo a Assembleia Legislativa, a gente teve semana passada algum imóvel aqui no centro também que pegou fogo, loja, alguma coisa. E realmente é um risco muito alto. Então, como é que a gente faz para prevenir sobre isso, certo? Cara, o primeiro ponto, a gente comentou aqui já, falando várias vezes, norma. Seguir norma, ela previne vidas, ela previne perda de equipamento, ela previne perda de infraestruturas. Então, isso para todas as áreas nossas, seja a civil, seja a elétrica, seja a mecânica, seja de automação. A 17240, que é a de sistema de alarme. Exatamente. Então, uma vez que o síndico ele contrata um profissional que é capacitado e segue as normas vigentes na nossa Constituição, ele não vai ter dor de cabeça. Segundo ponto é a manutenção preventiva. Tudo que a gente tem, consome e usa constantemente, a gente acaba tendo que fazer manutenção preventiva, inclusive no nosso corpo. Sim. A gente faz exame, faz check-up, faz não sei o quê. A gente precisa ter um acompanhamento. Né? O carro, seja lá o que for, o ar-condicionado, que o cara vai lá, faz uma limpeza, faz isso. Então precisa de uma manutenção. E a parte elétrica, por ser uma parte perigosa e silenciosa, que a gente descobre só quando dá problema, sim, e muitas das vezes grave, se a gente não tiver um acompanhamento, uma medição daquilo que está acontecendo e uma verificação dos equipamentos, a gente vai sentir a dor quando tem um problema grave ou quando a gente precisa daquele equipamento e ele não está funcionando. Então, por isso que é importante a gente ter essa preventiva, esse acompanhamento. E, cara, como eu falei, a segurança ela acaba sendo o resultado de quando a gente faz o certo. A gente tem a segurança.
Com certeza, tudo isso é muito importante. Agora, o que leva a gente também a questionar, até porque já teve até notícia de incêndio de carro elétrico, né? O carro elétrico sozinho, por si só, aí entrou em curto e ele mesmo pegou fogo. Mas quais riscos são associados aos carregadores de carros elétricos e como é que a gente consegue prevenir, Henrique? Aos carregadores em si, é a manutenção elétrica em dia. Né? Você tem que estar prestando atenção. Hoje em dia, né, tem algumas maneiras de você ficar monitorando em tempo real, né, a parte elétrica, seja do condomínio, seja só daquela tomada específica, daquele circuito específico. Você consegue monitorar hoje em dia com alguns aparelhos de internet das coisas, né? E você consegue verificar se algumas oscilações, algumas coisas que estão fora do normal, né? O circuito de proteção, ele tem que estar funcionando, né? Ele tem que ser, tem que estar dentro do monitoramento, né? Que ele faz, no caso. Ver se está desarmando muito, verificar qual é o problema. Teve um caso que é um determinado horário do dia, o carro não aceitava mais o carregador, né? Disse que o carregador estava em falha. E o que era? Era quando chegava 6h30 da noite, todo mundo ligava ar-condicionado, todo mundo ligava tudo, não tinha tensão suficiente para o carregador funcionar no nível que ele precisa. Por isso falha. Né? Hoje tem carregadores que você consegue colocar ele numa potência mais baixa de corrente, né, num nível mais baixo de corrente, para ele não sofrer quando essa disponibilidade diminui. Ele faz uma autogestão, né? Ele vê a carga que ele tem disponível e ele usa o que tem disponível. Isso também ajuda muito quando você quer colocar vários carregadores no mesmo condomínio. Ambiente. Eles vão se regular. E aí ele dá preferência para o carro que chegou primeiro. Mas isso são carregadores específicos. Não Não é qualquer carregador. Sim, claro. Existem os menos inteligentes e os top de linha, daqui a pouco até com inteligência artificial. Na verdade, Com certeza, vai ter sim. Com certeza. Isso daí é uma realidade que a gente espera em breve, né, para nossas vidas cada vez mais. Essa realidade já existe, né? É que começou muito forte lá fora, né? E vem chegando no Brasil a parte de prédios inteligentes, que é fantástico. Com certeza. A gente não vê a hora desse universo chegar. E falando já de futuro, do que é que está vindo por aí, queria aproveitar, pedir para vocês ambos falarem um pouco de tendências, mas especificamente agora aqui para o Vinícius, além das tendências de inovações que podemos esperar aí para o futuro próximo, para melhorar cada vez mais a segurança e a eficiência das instalações elétricas no condomínio. O que é que você vem acompanhando aí de novidades para contar para a gente? Já tem um dispositivo que já tá sendo previsto pela nova norma da ABNT, que é contra arco voltaico, justamente por causa das fotovoltaicas, né? Sim. Que está crescendo muito na indústria, nas residências, nos condomínios. Com certeza. Todo lugarzinho tem uma mini usina de energia ali de fotovoltaica. Então, né, essa questão da segurança, né, que vem evoluindo. Tinha um disjuntor que protegia os cabos, né, a função do disjuntor, proteger cabo. Aí veio o DPS, a função do DPS é um dispositivo de proteção contra surto. Para se tiver algum surto de raio, alguma coisa do tipo, na rede da concessionária ou no próprio condomínio, ele vai lá e protege, deriva para a terra. Aí veio o DR. O DR é uma proteção contra uma fuga de energia, que é o quê? A possibilidade de alguém estar tomando choque. Ou a perda de energia que está gerando algum consumo que não é para estar perdendo, está pagando. Prevenção contra gato também, isso daí ajudaria com o pessoal? Ainda não. Ainda não? Só se ele fizer depois do teu quadro, talvez pegaria. E agora está vindo esse novo dispositivo que é contra arco voltaico, que é parecido com o DR, que se tiver um arco ele também vai desarmar.
E a BNT ela sempre vem da seguinte forma: primeiro ela recomenda, que aí vai começando a produção, a entrar no mercado e tudo, chegar no país, e depois ela começa a exigir, como o DR, ele entrou com uma recomendação, os outros dispositivos, e hoje ele é uma exigência para estar no quadro elétrico. Então, esse é um dos que vem acontecendo, né? Olha, é muito bom, né, saber que tem todas essas oportunidades, as pessoas também pensando na segurança e como é que pode melhorar a instalação, os equipamentos, enfim, para trazer cada vez mais segurança. E aí, aproveitando esse gancho da inovação para a questão da segurança das instalações elétricas, aí também como é que a evolução dos carros elétricos, né, apesar de ser tudo muito novidade, a gente já existe alguma ideia em relação a essa evolução, não só dos carros elétricos, mas também das tecnologias de carregamento que podem impactar o futuro dos condomínios? Olha, tem algumas coisas que estão chegando por aí. A bateria de estado sólido é uma delas, que você tem uma autonomia muito maior do carro e estudos estão sendo desenvolvidos, dizem que é mais segura. A do carro elétrico hoje é a mesma bateria, digamos assim, né, que você usa no seu celular, né, que não tem muito acidente. Sim. Nos Estados Unidos é 0,013%, se eu não me engano, de carros elétricos que pegaram fogo. Então, assim, você tem, além de uma segurança, né, do carro elétrico, vai chegar os carregadores por indução, a bateria com maior autonomia. E outra coisa bem interessante é que esses carros, por exemplo, numa residência, em caso de faltar energia, eles têm uma conexão de via dupla, Via dupla. que ele Aí você pode pode- segurar a energia da sua Então, casa. pode abastecer a casa com energia enquanto não volta a energia no Exato. gerador. Exato. Na Fantástico. verdade, muitos prédios que estão sendo construídos agora, eu não sei aqui em Fortaleza, mas eu já ouvi falar de alguns em outros estados, eles estão vindo com banco de baterias dentro dos apartamentos para segurar a energia caso falte, né? E aí ninguém fica desesperado por muito tempo, só por uma parte Exato, do como período. aconteceu um tempo desses em São Paulo. Que bacana. Queria que vocês fizessem as considerações finais. Qual é o recado, Vinícius, que você passaria para o síndico que está assistindo a gente, para o síndico, para a síndica, em relação a essas manutenções? Qual é o seu recado, a sua mensagem que você gostaria de deixar final para eles? O que eu costumo dizer, e eu acabei aprendendo e se desenvolvendo ainda mais na indústria, é que segurança ela é sempre em primeiro lugar. Ela tem que ser inegociável. Eu me lembro que quando eu era gestor, eu falava para a minha equipe, a segurança ela é inegociável. Não se negocia segurança. Então, para a gente poder prezar sobre isso, a gente preza pelas normas, preza pela antecipação dos fatos, das ocorrências, para a gente não ter problemas de acidente, certo? Como comentei o caso do cachorro, que imagina se o cachorro morre. A Ghost, há pouco tempo atrás, teve um problema com o pet que morreu no voo, e teve um problema gigante. Desespero geral, E no haja condomínio. processo no condomínio, vai síndico, vai Então, tudo. a gente preza por segurança. E a gente tá falando um pet, né, cara? Total. Imagina se fosse uma criança. Então a gente preza muito por segurança. Muito por segurança. Então seguir norma. Cara, se tá errado, a gente mostra pro síndico, mostra pro administrador. Então, de recado que eu deixo pro síndico? Cara, não trabalhe sozinho. A gente vê muita postagem no Instagram, né? O cara tentando equilibrar um monte de coisa, não sei o que. Aí tá lá a legenda, o síndico tentando, não sei o que lá. Tentando tocar seu dia a dia. Então, né? cara, não assuma esse risco sozinho. Não dê uma de super-homem, porque nós não somos. Com certeza. Então, a ideia Eu cuido da minha área, ele cuida da dele, você e tal, e cada um vai fazendo um pouquinho. Como as formiguinhas, a gente vai gerenciando um formigueiro. é Então, cara, peça ajuda, chame parceria, feche parceiros contrato. confiáveis. Cara, custo sempre vai ter. Ele pode ser para apagar o incêndio ou pode ser para prevenir o incêndio. Com certeza. Vai sair muito O mais síndico vai barato para escolher. prevenir do que para Prevenir pagar. sempre é mais barato. Com certeza. A gente fica com aquela ilusão de que não, eu vou gastar. Não, você está prevenindo para não ter um prejuízo lá na Maior. frente.
Certo. Então, meu conselho, cara, não se prenda à questão de valor, vou gastar, não sei o quê. Se prenda a ter um plano financeiro do condomínio para que você possa se adequar e prevenir o condômino, tanto os que moram como os que só investem, porque tem muita gente que só Tem gente que investe. só O cara compra, compra né? apartamento e deixa Volta para alugar. aluguel. Então, é uma prevenção para o bem do morador ali. Excelente. Então, o que eu aconselho para os condomínios? Cara, não caminhe sozinho. Chame, faça parcerias e a gente caminha junto Parceiros e tira a sua dor de confiáveis, cabeça. empresas sérias que estão ali do seu lado, não te deixam na mão. Isso é importantíssimo. Para trazer essa tranquilidade, essa segurança. E da mesma forma você, Henrique, qual é o teu recado aí para os síndicos e para os moradores que estão olhando para essas novidades que estão surgindo, o desejo de consumo de ter um carro elétrico também, acho que muita gente quer, mas aí qual é o recado que você deixaria em relação a essas prevenções, essas nuances que o teu equipamento acaba solicitando? Sempre fazer o serviço com alguém que sabe o que está fazendo, que é profissional naquilo. Pode não ser com a gente, certo? Vamos ser profissional aqui, não puxando a sardinha pro meu lado, a gente entrega tudo pronto, certo? Mas, se não quiser fazer com a gente, faça com alguém que seja capacitado. Vai emitir um projeto, vai emitir um RT, vai colocar tudo dentro da norma, para não ter dor de cabeça, porque depois o buraco é mais embaixo. Até mesmo com o CREA, porque o CREA está com a fiscalização aí para poder acompanhar os profissionais que estão atendendo não só condomínios, mas o mercado em geral, e se o síndico insistir em contratar esses profissionais que não são capacitados, não têm uma formação em engenharia ou técnico dentro da área, vão acabar respondendo junto com o profissional. Sim. Então, fica ligado aí também nessas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado da edição, do assunto que a gente trouxe aqui para falar da segurança no universo elétrico aí do seu condomínio. Continua com a gente, Condomínio em Dia, próxima edição em breve. Então, até a próxima. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.